Vamos lá. Eu peguei aqui já o meu um slide sobre, né? Ainda está meio incompleto, tem muita coisa que sempre é uma coisa. Slide é uma coisa que nunca acaba, sempre tem mais coisas para colocar. Tá? Cada vez que eu dou aula, eu lembro de mais outras milhões de coisas que eu não coloquei. Como eu sempre faço com um tempo muito curto, né? Porque eu não tenho aquele tempo, todo o tempo do mundo. Então, galera, eu queria bater um papo rápido com vocês sobre contraste, para vocês entenderem sobre o uso do contraste na tomografia, tá? Para não ficar uma coisa perdida, para não ficar uma coisa que vocês, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar, tá? É importante que vocês entendam. Primeiro, meio de contraste, diferente de só um segundo. Continuando. Agora a gente vai continuar a nossa brincadeira com o contraste, beleza? Então, o que eu preciso que vocês saibam acerca de contraste? Tá? Eu preciso que vocês entendam que diferente do raio-x, quando a gente fala de contraste artificial, tá? O artificial, a gente está falando de um contraste só. A gente está falando de iodo, tá? Da mesma forma que se a gente está falando de ressonância, a gente está falando de gadoline muitas vezes. Quando a gente está falando de tomografia, a gente está falando de contraste iodado, ok? Qual é o benefício de você ter contraste iodado sendo utilizado nos exames? Certas estruturas que são radioopacas, elas se tornam radiotransparentes, são possíveis de serem interpretadas de maneira diferente. Por exemplo, você vendo uma obstrução de um determinado ducto, de um determinado vaso, você tem uma diferenciação daquela região, tá? Se vocês se lembram, eu não sei em que parte do raio-x vocês estão, mas se vocês se lembram, no raio-x a gente usa bário e iodo, certo? Contudo, quando a gente está falando de tomografia, a sensibilidade do raio-x, do detector, é tão eficaz, é tão boa, que a gente só precisa do iodo. O bário ele é denso demais para ser utilizado na tomografia, tá? Provocaria artefato de tão denso que ele é. A ideia é que vocês entendam a diferença entre uma imagem com contraste e uma imagem sem contraste, tá? Você já consegue averiguar aqui diversas perfusões aqui, ok? Quando você utiliza o contraste, você consegue olhar que desse lado aqui a gente tem um fígado parecendo um fígado normal, comum, tá? Contudo, quando o médico olhou, ainda viu uma sombrinha ou desconfiou pela história diagnóstica, pela história que foi relatada pelo paciente, tá? Esse paciente, ele, ao utilizar a fase do contraste portal, que é a fase venosa, olha aqui como é que surgem umas manchas aqui hipodensas. Entendam que hipodensa, ou seja, pouco densas, ou seja, mais escuras na imagem, ok? Então, quando a gente fala
de contraste, a gente consegue diferenciar aspectos. Por quê? Quando a gente tem lesões, que sejam neoplásicas ou não, elas vão ter comportamentos diferentes, tá? Na aquisição volumétrica, ok? Por exemplo, essas lesões aqui, elas não poderiam ser chamadas de neoplásicas ainda, tá? Por quê? Porque elas não estão captando contraste. E uma lesão que seja neoplásica, uma lesão que seja algo que está competindo para sobreviver e crescer no seu corpo, neoplásico, a gente entende que é o quê? A gente já falou sobre isso muitas vezes. Neoplasia é o quê? Peraí, que eu sei, peraí. Peraí. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Neoplasia é um signo do zodíaco. De quem nasce entre junho e julho. Só sei disso porque os meus pais são de junho e julho. Nem sigo signo de zodíaco. Câncer, galera, câncer. Neoplasia, câncer. Ok? Meu céu. Tem hora que foge, parece que dá um branco na cabeça, uma coisa tão assim. E eu tenho falado, ó, desde que a gente estava nas aulas presenciais, tá? Porque a Chega a gente. ser vergonhoso, professor. Então aqui ele não é. Por quê? Porque uma célula neoplásica, um conjunto de células neoplásicas, elas vão precisar muito utilizar seu sangue para poder se desenvolver, competir com o seu corpo para poder aumentar o volume, aumentar a quantidade delas. Então, ela iria utilizar bastante desse sangue, que inclusive está com contraste. Se não tem contraste dentro dela, é porque não está utilizando o sangue para poder crescer, ok? Vamos lá. Então a gente já viu aqui, por exemplo, que são lesões hipodensas, ok? Quando a gente, por exemplo, utiliza aqui também, ainda no abdômen, desse lado aqui, olha, o coração está bem cinza, tranquilo. A aorta, tá? A artéria aorta aqui na frente da coluna dorsal está bem limpinha, mas quando você olha aqui desse lado, a artéria aorta ela está bem branquinha, está bem evidente, entendeu? Isso está permitindo que vocês entendam que isso é uma fase arterial, tá? Porque se é artéria aorta, como o nome já diz, a gente tem a fase arterial, ok? Quem vai comprar um novo e botar agora, vai ficar diferente. E se for também botar esse daí lá na cedo, então a gente já apareceu de novo. Vamos lá, mais uma vez. Cheguei na aula, hein? Seja bem-vinda, Alane. Vamos lá. Oi, Flávio. Deixa eu só voltar a aparecer. Pronto, voltou. Então aqui quando a gente olha aqui as nossas fases, a gente consegue diferenciar a fase porque as fases, os locais
tá? Você já tem que já começar a esboçar, já começar a mexer bastante, né, nas tomografias, olhar corte por corte para você entender se aquele local normalmente ele fica com contraste ou sem contraste, ele é branquinho ou não é. Osso não vai entrar contraste nenhum. Contudo, aqui, ó, se você olhar aqui, a artéria aorta na frente dessa vértebra dorsal, ela tá bem cinza, tá? Ela tá bem mais radiopaca em comparação a desse lado, onde ela está bem ela está aqui mais radiotransparente, desse lado ela está mais radiopaca, ela está mais branca, mais viva, tá? Isso aqui ele delimita que a gente tem contraste nessa fase e por ser uma artéria, uma das artérias principais, é uma fase arterial, ok? Deu para ver a definição? Deu para entender? Então, ó. Isso aqui, se você olhar aqui nessa fase que eu falei que é uma fase venosa, uma fase portal, repara bem aqui na artéria aorta, ok? Aqui atrás do fígado, aqui, bem próximo à coluna dorsal. Olha como é que ela está até contrastada, se você comparar com o sem contraste aqui. Contudo, ela está bem mais clarinha, ela está bem menos viva do que aqui nessa fase aqui, em que é uma fase arterial, e a artéria aorta ela está bem viva, ok? Consegui ver? Ó, essa aqui é uma fase venosa, tá? E essa aqui é uma fase arterial, ok? Alguma dúvida? Tá, professor, essa parte que ela está mais branquinha, ela está cheia de contraste. Isso. É a arterial. E na parte venosa, o contraste já se espalhou. É isso que eu não entendo direito. Isso. Primeiro, como é que é o circuito? Ela vai entrar pela veia, vai voltar para o coração, vai passar pelo pulmão para poder coletar oxigênio, né, que a gente chama essa parte de pequena circulação, e depois ela vai espalhar pelo corpo inteiro, onde a gente vai chamar de fase arterial da grande circulação. Beleza? Quando ela retorna pelas veias. Então já passou pela artéria. Ela está retornando agora pelas veias. Já se diluiu, já foi entregue para um monte de parte do seu corpo, está tudo já contrastado no seu corpo. E agora ela está retornando para o coração de maneira venosa. Ok? Então, a parte venosa é sempre depois da fase arterial. Sempre depois. Sim. Então, se a gente for falar assim, quem é que aparece primeiro, qual é o mais rápido? Fase arterial. Entendeu? Se você olhar os tempos, é de 25 a 30 segundos. Como a gente já falou nas aulas de abdômen. Como a gente falou na aula de crânio também ontem. Ok? Dúvidas? Não, você tirou. Estou anotando aqui. Perfeito. Essa tomografia arterial de tórax é uma tomografia que a gente vai observar. Primeiro, está bem fraquinho. Está arterial, mas está bem fraquinho aqui. Mas a gente já vai voltar no porquê de estar fraquinho. Olha como é que está bem mais vivo nessa aqui, né? Olha aqui como é que você vai entender que isso aqui é o coração. E o coração, ele não é aquele coraçãozinho que a gente faz quando criança, né? E pega, faz as duas curvinhas em cima e se une embaixo. Não é assim, certo? Então a gente tem um formato bem específico do coração, né?
com 2 átrios e 2 ventrículos. Tá certo? Então aqui, ó, esse right aqui, esse R é de right, é de direita em inglês. Então isso aqui é o ventrículo direito e left em inglês é esquerdo, ventrículo esquerdo, ok? As partes de baixo são ventrículo direito e ventrículo esquerdo, ok? Esse aqui é uma forma de monitoramento do contraste, ok? Ele serve para você. Lembra que eu falei que antes a gente monitorava como? Injetava o contraste e aí a gente fazia um bolus, chamado bolus teste, onde a gente observava o tempo até chegar o contraste e aí depois a gente fazia uma nova injeção com o volume completo de contraste. Não sei se vocês se lembram. Então, agora a gente já não precisa mais fazer esse bolus teste, ok? Porque a gente utiliza um contraste e aí a gente tem esse monitoramento, tá? Nos aparelhos mais atuais, a partir de 16 canais você já tem, onde você consegue monitorar na fase onde você quer fazer. Se você está fazendo, por exemplo, uma angiotomografia na pequena circulação do tórax, como a gente já disse, se é uma pequena circulação é sempre no tórax. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Se a gente for utilizar essa parte aqui, ó, não tá nem marcando. Enfim, se a gente for prestar atenção nessa bolinha aqui, que aqui também está radiotransparente, essa bolinha é a veia cava subindo, tá? Que ela é bem estreitinha em relação ao saiu para vocês também? Sumiu para vocês também? Não? Só para mim, meu Deus. Ai, Jesus. Enfim. Quando voltou, beleza. Então aqui, ó, onde a veia cava, ao lado da aorta ascendente, aqui está sem contraste, está subindo, e aqui está bem branquinho. Quando sobe, tá, com uma quantidade de HU bem específica, a gente consegue realizar o exame na fase da pequena circulação, para poder a gente ver a perfusão na pequena circulação, tá? A gente consegue ver, por exemplo, um trombo nessa parte aqui que é a veia cava. Pronto, finalmente. Então aqui que fica a veia cava, tá? Então quando brilha ali o contraste, você já pode iniciar a sua aquisição e vai para o início, lá para o ápice pulmonar e vem varrendo bem rápido para que você tenha uma aquisição volumétrica legal, tá? Para você ver a perfusão no pulmão da pequena circulação, beleza? Lembrando que, vocês estão vendo aqui que tem um gráfico aqui embaixo? Esse gráfico aqui embaixo, ele é o ROI, tá? Como eu já falei algumas vezes, o ROI, e ele vai estar medindo tudo em HU, unidade Hounsfield, ok? Então a gente tem que ter um tempinho para poder a gente pegar e fazer a aquisição de forma que a perfusão esteja com 200 de HU, ok? No caso aqui, não está dando muito para ver aí,
mas tem um círculozinho. Ver se vocês conseguem ver. Tem um círculozinho aqui, tá? Na artéria pulmonar, ok? Por quê? Porque você precisa observar quando começa a se espalhar pela pequena circulação, tá? Isso aí é só se você tiver com um aparelho muito rápido, tá? Que normalmente a gente marca na cava mesmo, com medo de perder esse tempo, tá? Somente aqueles aparelhos que demoram muito, que ainda tem respire fundo e prenda a respiração, tem uma demora muito grande para o deslocamento da mesa, aí a gente normalmente trabalha assim, ok? Na cava. Então a gente precisa aqui, ó, ver, ó, em HU, como eu disse, tá? Isso aqui é um gráfico em Hounsfield para a gente conseguir monitorar a densidade modificando à medida que vai diluindo o contraste, tá? Porque o contraste está entrando na sua veia. Dúvidas até o presente momento? Lani, Márcia, Ana Moraes. Ainda é da resposta da 3, né? Oi. Isso. Dúvidas? Não, por enquanto não. Beleza, beleza. Ô, Paulo, deixa eu te Eu. perguntar. Tem como um técnico... eu fui fazer um exame na Santa Branca, de tomografia. Eu estou para te perguntar isso. Eu fui fazer um exame, né, de tórax, e perguntei quantos canais era a máquina lá. A menina não sabe falar. Tem como isso? Tem, às vezes o paciente, às vezes o técnico simplesmente ganhou uma oportunidade e não continuou a estudar, e aí não continua, não teve a curiosidade, e, enfim. É importante que saiba, porque para a gente poder fazer um bom trabalho, a gente precisa, no mínimo, saber com quantos canais a gente está trabalhando. Como que a gente não sabe com quantos canais a gente está trabalhando? Mas você também pode ter perguntado para a técnica de enfermagem, que aí é muito comum também nem saber. Não, então, mas só tinha uma menina mesmo, foi me posicionar, aí eu perguntei. E foi ela que realizou, ela que sentou no computador mesmo, essa mesma pessoa que foi te posicionar? Foi. Então, a respeito de colegas nossos, eu não posso responder nada. Nossa. Então, a respeito de colegas nossos, eu não consigo responder nada, porque isso é muito pessoal e eu não tenho como te responder. Entendeu? Ainda mais que eu não conheço a pessoa. Mas a gente pode aí depois ter um trabalho de a gente descobrir como é que é, por que essa pessoa ainda não procurou saber quantos canais tem no local que ela mesma trabalha, né? Então, enfim, vale a pena a gente sempre se mostrar como alguém que está sempre estudando, ok? As oportunidades, como a gente sempre fala, sempre estão aí. Vamos lá, próxima questão, galera. Ih, gente, fala aí que eu tô na cozinha. Márcia. Eu vim beber água. Ah, bom, mas fala aí, gente. Próxima questão. Ana. Fala aí, Ana Moraes. Próxima questão, moça. Ah, eu esqueci que você está sempre sem microfone. Pô, tu tava mais animada ontem, Ana. Pô, tu postou foto de uma amizade tão grande aí do maluco, aí eu falei, pô, agora, hoje ela vai estar animadaça, que não sei o que, é festa. Eu falei, caraca, chegou. Vamos lá, galera, próxima questão. Bom, a gente parou na 3.
Qual que é a 6? Peraí. A gente parou na 3, né? Deixa eu ver. Posicionamento de crânio. Quais devem ser as incidências das linhas de marcação? E aí, quais são as incidências da linha de marcação? Coronais, sagitais e axiais? Deixa eu ver. Tá, mas Não. onde deve incidir? Ai, Onde deve incidir? peraí. Com as linhas do aparelho, evitando a rotação da cabeça. Essa aí. É por isso que eu gosto de você corrigir, porque. Não, isso aí não é corrigir. Corrigir é a pessoa ter falado e eu falar se tá certo e errado. Eu falar a resposta é dar a resposta, pô. Pois é, mas eu coloquei uma coisa aqui que está errada. Eu coloquei ali na. Então fala pra eu corrigir. Coronais, sagitais e axiais. Beleza, e o resto da galera? Cadê o resto da galera? Não tem só você na sala, não. Bora, galera. Qual o resto? Qual é a nossa história, a nossa resposta correta? Próximo. Qual é a próxima resposta correta, galera? Um de cada vez. E povo. Calma aí que eu vou pegar meu caderno, que eu tô longe dele. Visita em casa, tá maluco? É isso aí mesmo, mano. Eu quero saber onde é que incidem essas... Opa, peraí que tem resposta aqui no chat. Peraí. De uma certa forma, na testa, né? Quando a gente fala de testa, a gente fala de osso frontal. Isso aí, vamos lembrar. Só daquela terminologia pra gente não esquecer, mas é isso aí, tá? Na testa. Ok? E aí essa linha que a gente chama de linha axial, ok? De maneira que a gente tem uma incidência, deixa eu ver se eu acho aqui. Linha axial. Olha aqui. O que ela falou de linha na testa, linha axial, onde a gente vai ter o quê? A linha horizontal, o quê? Coronal? Não. Não. No metal. Orbitomeatal. É horizontal alemão ou horizontal americano? Ou vocês nem lembram? Nem lembro. Percebi. Então a gente tem aqui, ó, a linha orbitomeatal. Embora esteja aparecendo supra-órbita, né, que está aparecendo aqui em cima do olho, mas é a orbitomeatal, tá? Fazendo com que isso num paciente do sexo masculino, que normalmente tem uma protuberância do mento, e aí a gente pega e desloca o queixo para frente, tá? Eu falo desloca o queixo assim bem para frente, mais para próximo do externo, porque é mais fácil de gravar, tá? Que a ideia é tirar o artefato do dente aqui do forame magno. Se você deixa assim o paciente, que normalmente quando o paciente deita, ele deita de qualquer jeito e fica quase fazendo um submento ao vértice, né? Lembrando lá do submento ao vértice do raio-x. Fica gigantesca
a rotação dele. Então ele tem que ficar com o queixo bem para baixo mesmo, ok? Olha aqui a dobrinha, vai ficar com papo assim, vai ficar com papo aqui embaixo sim, tá? Não é foto, isso aí é tomografia, ok? E aí, essa linha aqui que é a linha coronal, tá? Aquela ali é axial, a linha coronal, ela tem que ficar aqui no meato acústico externo, ok? Dúvidas, galera? Porque você colocando no meato acústico externo, você vai estar exatamente no meio da estrutura. Você está possibilitando que o crânio fique bem no centro do gantry. Deu para entender? Falamos sobre isso ontem. Eu não vi a aula ontem, professor. Aí você já tinha até o questionário para fazer e você está sendo uma das únicas que está respondendo, salvo a Ana Moraes, que resolveu usar até o chat. Gostei, isso aí, pô. Vamos lá, próxima questão. Definam 5 pontos importantes do posicionamento de crânio. E aí, fala aí. Decúbito ventral. Então, isso eu errei, tá? Isso eu errei, eu falei lá na aula, assim, ontem. Eu vou até editar aqui, tá? É decúbito dorsal, tá? Perdão. Isso é a mania de fazer as coisas no trabalho, na correria, tá? É decúbito Então dorsal. Dorsal, né? Isso, porque o dorso está encostado na cama. Do corpo, cabeça em cima do suporte do crânio. Exato. Alinhamento dos eixos. Alinhamento dos eixos coronais, sagitais e axiais do crânio com as linhas do aparelho. Tá. Então para aí rapidinho. Olha como é que você, ó. Se você tem o axial, imagina aqui, uma linha axial. Se ela tá torta, significa que tá assim. Então, tá uma linha torta. Então, na hora que você for fazer uma aquisição, vai ficar com a cabeça torta. Se você for fazer com o eixo coronal torto, significa que isso aqui, perdão, que deveria dividir de maneira correta em anterior e posterior, vai estar torto demais, ok? E o sagital também, que divide aqui, ó, em direita a esquerda, também vai estar torto. Então você vai ter que reformatar todos os planos adquiridos, ok? E hoje só é possível porque a gente tem o MPR, né? Como eu estava falando sobre ontem, eu trabalhei com colegas ontem que eles tiveram uma experiência de trabalhar em aparelhos que não eram de canais, eram aparelhos sequenciais que demoravam 40 minutos para poder adquirir um exame de tórax, ok? Então 40 minutos, que hoje com 64 canais a gente faz em 6, 8 segundos, é uma diferença grotesca. E ainda por cima, além de ser uma diferença grotesca, fica maravilhoso o exame. Ok? Aí a gente ainda tem aqui, ó, o mento mais próximo do externo, como eu falei, como a cabeça vai ficar bem mais abaixada, o mento vai ficar bem mais próximo do externo, tá? Alon e Lion, tá? A gente vai ver se vai ficar ou Alon, entendeu? Ou a Lion. Se elas vão ficar ou a Lion ou a Alon, se elas vão ficar perpendicular à mesa. Por quê? Porque se for um paciente mulher, você vai precisar uma angulação menor, porque a protuberância do queixo e a localização do dente é bem diferente de um paciente homem. Então a gente vai ter que angular um pouco mais ainda, ok? E aí se você reparar que aquele paciente está com
tanto head block, né, um bloqueio da rotação da cabeça, quanto um colar cervical, porque é um paciente resultante de trauma, então você vai ter que prestar atenção que você vai ter que angular, o seu gantry para poder compensar aquilo que você desejava realizar com o seu paciente quando você abaixa o queixo, ok? Aí você não vai abaixar o queixo e você vai compensar angulando o gantry, ok? Como mostra nessa oportunidade aqui, onde o gantry ele fica angulado para trás, ok? Próxima questão. Alguma dúvida?